Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Estamos mais uma vez diante da Santa Palavra de Deus e hoje, meus irmãos, iremos para o nosso último estudo dos Salmos de Romagens. Iremos estudar então o 15º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 134. Mas antes de eu fazer a exposição deste Salmo, eu queria relembrar rapidamente alguns pontos importantes que vimos ali na semana passada no Salmo 133. Então, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela no Salmo 133, o qual iremos fazer agora uma breve revisão, e logo após já iremos para o Salmo 134. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, na semana passada no Salmo 133, no verso 1, vimos ali que o salmista, o qual é o rei Davi, ele vai se alegrar. E qual o motivo da alegria aqui do salmista? É a comunhão entre os irmãos. Ele se alegra, ele diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, meus irmãos, neste sentido também deveremos todos nós nos alegrarmos enquanto estivermos em união. De outra forma, também deveremos ficar tristes quando a igreja está desunida, em desunião. Deveremos orar ao Senhor para que o Senhor junte a igreja, traga paz e unidade entre os irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, no Salmo 133, o salmista, o rei Davi, ele vai usar dois exemplos ali para comparar a união entre os irmãos. O primeiro exemplo está no verso 2, onde ele diz que é como o óleo precioso, que desce ali sobre a cabeça de Arão e vai até a orla de suas vestes, ou seja, até os seus pés. A ideia ali, meus irmãos, do salmista é a seguinte, é que da mesma forma que o sacerdote era consagrado ao Senhor por completo, a sua unção era completa, a igreja do Senhor deve ser também unida e completa para adorar o Senhor. Neste sentido, não pode haver divisões, acepções de pessoas. O segundo exemplo, então, que o rei Davi ali traz para comparar a comunhão entre os irmãos, está no verso 3. E ele usa ali, meus irmãos, o exemplo do orvalho que vinha do Hermon, ou seja, do monte Hermon até o monte Sião. A ideia aqui é que o orvalho vinha do alto e descia para baixo. E ao chegar o orvalho ali em Sião, o Senhor abençoava aquele povo. E ali tinha vida para sempre. Então a ideia aqui do salmista é a seguinte, que a nossa comunhão entre os irmãos, ela vem do alto, como o orvalho vinha do alto. E sendo assim, meus irmãos, deve gerar alegria, bênçãos sobre nós. E esta comunhão, meus irmãos, ela vem sobretudo do Senhor, do alto. É o Senhor que traz essa comunhão entre todos nós. E isto Ele faz por meio de Cristo. E unidos, meus irmãos, deveremos então glorificar ao Senhor, exaltá-lo. Amém, meus irmãos? Então assim foi o nosso Salmo 133 na semana passada. Agora então, vamos para a leitura do Salmo 134 e para a exposição do mesmo. E eu quero convidar os meus irmãos que estão em seus lares a me acompanharem na leitura e ler junto comigo agora o Salmo 134, que nos diz assim: Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar neste momento. Santo Deus, nosso Pai, que habita nos céus de glórias, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pois o Senhor tem nos livrado de todos os maus. O Senhor tem sido misericordioso para conosco, Senhor. Então, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos sobre nossas vidas, pelo teu favor, o qual não merecemos. Também, Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, por meio deste Salmo 134, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza a tua palavra para que assim, Senhor, todos nós sejamos edificados. É assim que eu te oro, no nome de Jesus. Amém.
Bem, meus queridos irmãos, como já falei, vamos para a nossa última exposição dos Salmos de Romagens. E o tema central deste salmo, meus irmãos, é o seguinte: bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Sobre o autor deste salmo, meus irmãos, o autor deste salmo é um autor desconhecido. Não sabemos quem de fato elaborou este salmo. Sobre a ocasião em que este salmo aqui ele veio a surgir, muitos comentaristas nos dizem que este salmo surgiu quando o salmista aqui, o autor, e os peregrinos estavam ali no templo do Senhor, na casa do Senhor. E eles chegaram ali, meus irmãos, no turno da noite, possivelmente logo após chegarem ali de uma longa viagem, de uma longa peregrinação. Então, eles chegam ao templo e, chegando ali, meus irmãos, o salmista, ele compôs este salmo. O propósito central deste salmo, meus irmãos, aqui era que o salmista queria ali exortar os servos do Senhor para que viessem tão somente bendizer ao Senhor. E o propósito também deste salmo, meus irmãos, deve ser para todos nós, de certa forma, bendizer ao Senhor. Eu e você vamos ser, a partir deste momento agora, meus irmãos, levados a bendizer ao Senhor, agora e sempre. Amém, meus irmãos? Ditas estas palavras preliminares, meus irmãos, agora, para compreendermos melhor a exposição deste salmo, eu vou dividir ele em duas partes. Em primeiro lugar, vamos ver aqui que o salmista ele vai exortar aqui os servos do Senhor a bendizer ao Senhor. Este relato vamos ver no verso 1 e no verso 2 deste Salmo 134. Em segundo lugar, então, veremos que o sacerdote vai declarar a bênção do Senhor sobre o seu povo. Então, meus irmãos, o panorama deste salmo é o seguinte: em primeiro lugar, verso 1 e 2, o salmista ele fala ali aos servos do Senhor e ele os exorta a bendizer ao Senhor. E em segundo lugar, no verso 3, veremos que o sacerdote ele responde de que forma? Abençoando o povo de Deus. Ditas estas palavras, então, vamos lá para a nossa exposição no Salmo 134. Então, em primeiro lugar, verso 1 e verso 2, veremos que deveremos sempre bendizer ao Senhor. No verso 1, aqui diz o seguinte, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Bem, meus irmãos, a ideia aqui do salmista inicial é o seguinte: é de chamar a atenção dos servos do Senhor para que viesse ali bendizer ao Senhor. É como uma exortação. A minha tradução aqui, meus irmãos, revista e atualizada, não traz essa ideia, mas se formos analisar na tradução da Bíblia corrigida, meus irmãos, ali, de certa forma, vamos perceber esta ideia. A tradução corrigida da Bíblia, corrigida ali, diz o seguinte, no início desse salmo: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós. É como um alerta, é como que o salmista estivesse ali chamando a atenção. Na Bíblia NVI também, vamos perceber esta exortação do salmista. Ela diz o seguinte ali, a Bíblia NVI, no seu início, do Salmo 134. Venham, bendigam ao Senhor. Então, a ideia central aqui do início deste salmo é essa, É chamar a atenção para que os servos do Senhor viessem ali bendizer ao Senhor. E o que significa, meus irmãos, a palavra ali, bendizer? Significa, meus irmãos, glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, pelos seus atributos, por sua bondade, por suas misericórdias, pelo dom da vida. Então, meus irmãos, bendizer ao Senhor é isto, meus irmãos. E deveremos bendizer ao Senhor não apenas de uma forma exterior, da boca para fora, não. Deveremos bendizer ao Senhor, meus irmãos, do mais profundo de nossas almas. Como bem nos diz ali o salmista, no Salmo 103, verso 1. Me escutem com atenção o que nos diz ali o Salmo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, meus irmãos, deveremos
bendizer ao Senhor também do fundo de nossas almas, do fundo do nosso coração. Vamos perceber também, mas nesse verso primeiro, que o salmista ali, não é? Ele exorta, ele chama a atenção dos servos do Senhor que assiste na casa do Senhor. Quem são esses servos do Senhor aqui? Vale ressaltar, meus irmãos, aqui que esses servos do Senhor são os sacerdotes e os levitas, os quais eram ali da tribo de Levi, meus irmãos. E o Senhor ali, ele chamou essa tribo, não é? Ele destacou ali essa tribo entre as demais de Israel para que viesse ali tomar de conta, meus irmãos, da casa do Senhor. Neste sentido, deveriam, meus irmãos, também guiar o povo de Deus à adoração, como também praticar ali, não é, os sacrifícios que o povo de Deus trazia ali para oferecer ao Senhor, meus queridos irmãos. Eu tenho alguns textos aqui que eu quero falar para vocês que relatam a tarefa destes levitas e sacerdotes. Por exemplo, 1 de Crônicas 9:33 diz o seguinte, quanto aos cantores, cabeça das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério, ou seja, no seu ministério. Então, os sacerdotes e levitas, meus irmãos, eles tinham uma grande tarefa de tomar de conta ali da casa do Senhor, do templo, do tabernáculo. Então, isso eles faziam durante o dia todo, dia, tarde e noite. 1 de Crônicas 23:30 também diz o seguinte, que os sacerdotes e levitas deveriam estar toda a manhã, à tarde, até à tarde, para render graças ao Senhor, ou seja, para oferecer sacrifícios, para prestar culto ao Senhor, para interceder também pelos irmãos ali que vinham trazer seus sacrifícios. Mas o texto aqui no verso 1, meus irmãos, ainda nos diz que eles estavam ali assistindo na casa do Senhor durante a noite, nas horas da noite. Então, meus irmãos, como falei na minha introdução, não é? O salmista ele chega na hora da noite e ele exorta ali os servos do Senhor, que agora sabemos, né? Agora já sabemos que são os sacerdotes e levitas na hora da noite. Sabemos então, não é, que o turno da noite não é fácil. E para os sacerdotes e levitas, meus irmãos, era muito complicado, pois eles teriam sempre, meus irmãos, que estar ali colocando lenha sobre o altar do sacrifício. A palavra do Senhor nos diz que este altar não poderia ser, meus irmãos, apagado. Deveria ter ali noite e dia, fogo, lenha no altar. Este relato você pode ver lá em Levítico 6:13. Eles também deveriam, meus irmãos, colocar sempre azeite sobre o candelabro, ou seja, sobre aquele castiçal que iluminava ali o templo. Eles deveriam então estar atentos durante toda a noite. Então sabemos, meus irmãos, que tudo isso trazia uma dificuldade. Além disso, também deveriam estar orando, intercedendo pelo povo de Deus durante toda a noite. Mas, além dos sacerdotes, meus irmãos, alguns judeus iam também ao templo e ficavam ali o turno da noite. Temos um exemplo, não é, da profetisa Ana. Lá em Lucas 2:37-38 diz o seguinte, que Ana, aos 84 anos, não deixava o templo. Ali adorava ao Senhor noite e dia com jejuns e oração. Então, vamos lá. No templo ali está o salmista, não é? Aqui no verso 1, prestem atenção. Ele então exorta os servos do Senhor a bendizer ao Senhor. Quem são os servos do Senhor? Os sacerdotes e levitas. E isso ele faz no cenário do turno da noite, meus irmãos. E como sabemos, como já falei, não era fácil para esses sacerdotes. Então, meus irmãos, diante desse verso 1, podemos imaginar o seguinte, que quando o salmista chega ao templo no turno da noite, possivelmente ele percebe ali que o trabalho dos levitas não estava sendo de uma forma, meus irmãos, eficaz. Não estava sendo de uma forma eficaz ali o trabalho dos levitas, meus irmãos. Possivelmente não estavam fazendo de todo o coração. Possivelmente não estavam orando ao Senhor, não estavam buscando ao Senhor, intercedendo. Então,
o motivo do alerta do salmista, quando convocou os levitas a bendizer ao Senhor, meus irmãos, a adorar ao Senhor, meus irmãos, poderia ser ali porque eles estavam sendo negligentes ao culto, à adoração. Poderiam estar praticando ali, não é, colocando lenha no altar, poderiam estar colocando azeite sobre os candelabros, mas não estavam orando, bendizendo ao Senhor. Então, o salmista faz o que aqui? Os exorta a bendizer ao Senhor. E, meus irmãos, no verso 2, agora, o que ele faz? Então, vamos perceber que o salmista ele vai continuar exortando aqui. E ele diz aqui no verso 2, ó, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário, meus irmãos. Erguei as mãos, meus irmãos, aqui quer dizer que eles deveriam elevar sua vida em oração, meus queridos irmãos, sua vida em devoção ao Senhor com toda a reverência. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que os varões devem levantar suas mãos ou suas vidas ao Senhor de uma forma santa. Não de uma forma impura, mas de um coração puro. Este relato podemos ver lá em 1 Timóteo 2,8, que nos diz o seguinte, ó, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O apóstolo Paulo ali ele exorta Timóteo a dizer aos irmãos, olha, orem ao Senhor, levantem suas mãos santas, não impuras, mas mãos santas, meus irmãos. Então, quando o salmista diz aqui, erguei as mãos, ele quer dizer, busquem o Senhor com reverência, com coração puro, pois o Senhor conhece os vossos corações. Então, meus irmãos, o salmista manda erguer as mãos para o santuário, meus irmãos, e assim deveriam bendizer ao Senhor. O santuário, meus irmãos, aqui que o salmista manda, aqui os sacerdotes, não é, erguer as mãos, ali eram os santos dos santos, ou seja, o lugar onde estava a arca da aliança, não é? Onde os sacerdotes entravam ali, o sumo sacerdote, ou seja, entrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo de Deus. Então, o salmista diz, erga as suas mãos para o santuário, ou seja, para o santo dos santos. A ideia aqui, meus irmãos, de fato, era que o Senhor, ele ali se fazia presente nos santos dos santos por meio da arca da aliança. Então, quando o salmista diz aqui, erga suas mãos para o santuário, ele quer dizer, erga suas mãos para o Senhor, para Deus. E o que aprendemos aqui em primeiro lugar? Meus irmãos, esses dois primeiros versos é como um alerta também para todos nós. Da mesma forma que o salmista ele alerta ali os servos do Senhor, que são os levitas e sacerdotes, ele nos alerta neste momento, eu e você que está aí em seu lar. Ele nos alerta, meus irmãos, no sentido de bendizermos ao Senhor sempre, de todo o nosso coração, do mais profundo de nossas almas, pois às vezes, meus irmãos, estamos como esses sacerdotes, né, que possivelmente estavam ali vivendo de uma forma negligente para o Senhor, meus irmãos. Não estavam fazendo o principal, que era bendizer ao Senhor. Estavam na casa do Senhor, mas não estavam ali, meus irmãos, bendizendo ao Senhor de todo o coração. Muitas vezes também estamos na casa do Senhor, mas estamos tão somente o adorando da boca para fora, não do fundo do nosso coração, meus irmãos. Então, não sejamos como a igreja de Laodiceia, morna, indiferente, que pensava que de uma forma exterior, não é, estava adorando ao Senhor, não se viam ali passando, não é, por perseguições, não havia nenhuma cobrança, mas o Deus que conhece o mais profundo de nossas vidas, ele ali relata a igreja de Laodiceia que eles eram nus, cegos, miseráveis, infelizes, meus irmãos. Então, cuidado, desperte e venha bendizer ao Senhor, meus irmãos. Não sejamos como os crentes de Laodiceia, seja como os crentes da igreja de Filadélfia, meus irmãos,
que mesmo com pouca força adoravam ao Senhor, bendiziam o nome do Senhor, guardavam a sua palavra e não negaram o seu nome. Este relato está lá em Apocalipse 3, verso 8. Então, meus irmãos, uma última lição que aprendemos aqui é que a nossa postura, meus irmãos, de oração também, meus irmãos, não condiz a nossa intimidade com Deus. Então, não importa se você levanta suas mãos, está de joelhos, está sentado. O que importa, meus irmãos, é buscar ao Senhor do mais profundo de nossas almas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Que o Senhor aplique, a primeira parte deste salmo em nossos corações. Agora, meus irmãos, vamos para a segunda parte deste salmo que está aqui no verso 3, não é? Então, veremos aqui nessa segunda parte que agora o sacerdote ali, os levitas, vão responder ao salmista, a sua exortação. E ele diz o que é aqui o verso 3, ó. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Bem, meus irmãos, olhando para este verso 3, logo após estudarmos, aqui, os 2 primeiros versos deste salmo, vamos perceber que os sacerdotes escutaram a exortação do salmista, pois possivelmente, meus irmãos, houve no templo ali um momento em que os sacerdotes vieram a bendizer ao Senhor, vieram ali a orar ao Senhor. E sendo assim, meus irmãos, no fim da sua oração, o que ele faz, Eles declaram ali a bênção do Senhor sobre o povo de Deus, sobre o salmista e possivelmente sobre os demais peregrinos que estavam ali. Vale ressaltar também, meus irmãos, que Deus, ele designou os sacerdotes para abençoar o seu povo. E isto por meio, meus irmãos, do seu nome, ou seja, por meio do nome do Senhor. Este relato podemos ver lá em Números, capítulo 6, do verso 22 e 26, onde está ali, o relato da bênção sacerdotal, que nos diz o seguinte, Números 6, 22 ao 26, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, e dizeis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e de ter paz. Então, meus irmãos, ali, lá em Números, o Senhor ali designou, os sacerdotes para que tão somente das mãos deles viessem a bênção do Senhor sobre o seu povo. Quando, meus irmãos, aqui, os sacerdotes dizem aqui, de Sião te abençoe o Senhor, ele quer dizer o Deus de Sião, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus da aliança, te abençoe. Isto indica, meus irmãos, que de Sião ali, Deus abençoa o seu povo em toda a terra, pois em Sião, como sabemos, estava o templo. E ali no templo, meus irmãos, representava ali, a presença do Senhor. E quando o sacerdote exclama no final, meus irmãos, do verso 3 aqui, que o Senhor é Criador do céu e da terra, ele quer dizer que o Senhor é soberano, Criador de todas as coisas. Sendo assim, ele governa tudo. Neste sentido, meus irmãos, o Senhor tem todo o poder para nos abençoar, pois suas bênçãos vêm do céu, as quais são espirituais, como também vêm da terra, as quais são materiais. Então, meus irmãos, no verso 3, o sacerdote aqui, ele responde ali ao salmista, o qual antes vinha o exortando a bendizer ao Senhor, e ele diz: que o Senhor te abençoe, o Criador dos céus e da terra, ou seja, que o Senhor soberano, Criador de tudo, te abençoe desde o céu onde ele habita até aqui na terra. Calvino, meus irmãos, comentando este verso 3, diz o seguinte, quando o sacerdote diz: o Senhor te abençoe, o Criador do céu e da terra, naquele momento, o povo ali, meus irmãos, olhava para o céu e contemplava o poder do Senhor. E logo depois, meus irmãos, olhavam para a terra, ali para Sião, para o templo. Sendo assim, percebiam que o Deus
o Todo-Poderoso que habita nos céus também se faz presente entre nós. E ali naquele momento, meus irmãos, no templo, sendo assim, meus irmãos, o povo de Deus ali tinha plena confiança que o Senhor iria os abençoar. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, em último lugar aqui, neste segundo ponto, no verso 3. Aprendemos aqui, meus irmãos, que as bênçãos vêm tão somente do Senhor. Amém, meus irmãos? É do Senhor, meus irmãos, que vêm nossas bênçãos. Como bem nos diz ali o Salmo 3, verso 8. Ó. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, meus irmãos, a bênção não vem de nós. Não podemos dizer, eu te abençoo, mas deveremos dizer, Deus te abençoe, pois só o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que tem controle sobre todas as coisas, pode nos abençoar. Então, meus irmãos, confie tão somente que o Senhor te abençoe, pois é dele que vem as bênçãos. Não provém de nossas mãos, mas das mãos do Senhor. Aprendemos aqui também, meus irmãos, que bendizemos ao Senhor pelo que Ele é, pelos seus méritos, não é? Bendizemos ao Senhor neste sentido, pois Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, meus irmãos, quando Deus nos abençoa, Ele faz isso de que forma? Merecemos ser abençoados pelo Senhor, meus irmãos? Merecemos, de fato, ser abençoados pelo Senhor? De forma nenhuma. Quais são os méritos? Qual é a bondade que praticamos para que o Senhor venha nos abençoar? Bendizemos ao Senhor porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Mas você já parou para pensar? Por que Deus te abençoa? Por que Deus me abençoa? Meus queridos irmãos, saiba de uma coisa. Não é porque você é bom. Não é porque eu sou bom. Saiba disto. Deus, o Senhor, me abençoa e te abençoa por meio de Cristo. Por meio do nosso Senhor. E este relato agora, vamos ver, e eu convido você a abrir sua Bíblia, lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Abra comigo então, Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz o seguinte, ó, o apóstolo Paulo escrevendo ali a sua carta à igreja em Éfeso. Diz o seguinte, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Então, meus irmãos, aprenda isto. Deus, Ele me abençoa e te abençoa em Cristo, pois Cristo, Ele foi naquela cruz. E naquela cruz, meus irmãos, Ele conquistou as bênçãos celestiais para mim e para você. Nós, que antes estávamos distantes da comunhão, da unidade, das bênçãos do Senhor, nós éramos malditos, mas o Cristo, Ele naquela cruz se fez maldito por mim e por você. Sendo assim, hoje recebemos as bênçãos do Senhor. E a bênção maior, meus irmãos, que recebemos do Senhor, não são bênçãos materiais, mas é a bênção espiritual, que é a salvação eterna, que é o céu de glória, que é passar a eternidade com Deus Pai, pelos séculos dos séculos, nos céus de glórias. Amém, meus irmãos? Louvamos a Deus, então, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui, sobretudo, neste salmo? Aprendemos aqui, meus irmãos, que deveremos buscar o Senhor sempre, deveremos sempre bendizer o seu nome. E também aprendemos que as nossas bênçãos vêm do Senhor. Amém, meus irmãos? Assim encerramos nossas exposições dos salmos de romagens. Agora, estes salmos de romagens que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Espero em Deus que os meus irmãos foram edificados por meio dessas exposições, pois eu
mesmo fui muito edificado por meio das exposições deste salmo. Louvamos a Deus então pela palavra do Senhor e vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, nosso Pai que habita nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, pois a Tua palavra mais uma vez, Senhor, falou aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por estas semanas que passamos, Senhor, estudando estes salmos de romagem, Senhor. Ó, Senhor, que este salmo, Senhor, de certa forma, ele possa mudar, Senhor, nossas vidas. Ó, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, nos conduzir, Senhor, à verdade, a praticarmos também ela, Senhor, pois o que adianta, Senhor, sermos ouvintes da Tua palavra e não praticantes? A minha oração, Senhor, é que o Senhor também guarde os meus queridos irmãos que estão em seus lares, Senhor, e que o Senhor permaneça os guardando diante da Tua palavra e que venham também, Senhor, crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Assim que eu te oro, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço forte em todos.